E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais uma aula do nosso tema de geometria analítica, certo? E hoje a gente vai ampliar os nossos conhecimentos. Até agora a gente vinha estudando sobre o ponto, né? E alguns pontos, mas a gente vai ampliar os nossos conhecimentos no campo da geometria analítica. A gente vai iniciar um novo capítulo do nosso livro, certo? E a gente vai estudar a reta, tá bom? Então a gente vai ampliar. Primeiro a gente começou pelo ponto, agora a gente vai passar para a reta, certo? E aí uma reta já está no conhecimento de todo mundo que a reta, né, ela é digamos, um traço, né, bem retinho, né, até o nome já reta, né, a gente já associa já uma coisa que é retilínea, tá? Mas aí a gente vai ver o seguinte, na geometria analítica, o que é uma reta? Ó, a gente já tinha visto o seguinte, que, por exemplo, se eu pegasse aqui esse ponto C e esse ponto B e eu ligasse eles, eu ia formar um segmento de reta. O que é segmento? Uma parte de uma reta. E o que acontece, né? Você analisar aqui essa reta laranja, ela é uma reta onde vários pontos passam por ela. E eu sempre costumo associar, né, fazer a comparação à reta, né, as imagens que tem no plano cartesiano, às coisas do nosso cotidiano. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês que é um painel de LED. Se você analisar aqui, nós temos aqui uma apresentação, se eu não me engano é da Motorola, porque tem aqui o slogan aqui da Motorola, né? A logomarca. Talvez seja aquelas apresentações onde eles lançam celulares e tudo mais. E se você analisar, eu tenho aqui um telão, né, onde tem várias imagens, né, às vezes passam pessoas e tudo mais. Acontece muito antigamente, né, antes da pandemia, onde a gente ia para as festas, né, o pessoal ia para as festas, tinha lá os telões e passavam imagens dos cantores e as imagens, né. E o que acontece? Se você aproximar de um telão, de um painel de LED desse, o que vai acontecer? Você vai encontrar apenas pontinhos. Quem está perto demais do telão nem vê a imagem direito, vê só esses pontinhos. Que esses pontinhos aí, né, a gente também tem nas televisões da gente, nós temos nos celulares, que a gente chama eles de pixel. Cada pontinho desse ele é chamado de pixel, certo? Então, com esses milhares de pontinhos, a gente vai formando a imagem. Aí eu já digo até alguma coisa aí sobre o nosso cotidiano. Por exemplo, quando você vai tirar uma foto de uma câmera, né, tem gente que vai comprar um celular, compra um celular que tem a quantidade de megapixels maior na câmera para que a foto fique mais nítida, na verdade, né? Então é o seguinte, por que isso? Porque quanto mais megapixels tiver, quer dizer que mais pontinhos desses você vai ter na sua câmera, e quantos mais pontinhos, mais nítida, melhor vai ser a imagem, né, da sua foto, ok? Então é o seguinte, mas o que é que isso tem a ver com o nosso tema? Então isso tem muito a ver com o nosso tema de geometria analítica. Por quê? Porque se você analisar, a gente viu os pontos, né? Que esses pontos aqui nos nossos painéis de LED são os pixels. E eu falei em um determinado momento aqui do vídeo que é o seguinte, quem está muito perto só vê os pontos, mas quando a pessoa vai se afastando, ela vê a imagem nítida. E se eu voltar aqui no plano cartesiano, uma reta, o que é na verdade uma reta, pessoal? Uma reta, ela é a junção de vários pontos que estão alinhados. Digamos que se você pudesse dar um zoom aqui nessa reta, você, tipo com um microscópio, né, uma coisa assim, é igual numa foto. Quando você aproxima demais uma foto do celular, dá um zoom demais, você vai ver os quadriculadozinhos, a foto fica toda quadriculada. Do mesmo jeito, seria essa reta, tá? Se essa reta aqui, você pudesse aproximar ela, der um zoom bem grande nela, o que vai acontecer? Vai virar aí vários pontinhos alinhados, certo? Então a gente já pode até definir que o que é a reta? A reta é a união de vários pontos que estão alinhados. A gente estudou na aula anterior a condição de alinhamento de 3 pontos ou mais, né? Se você pegar ali, pode até fazer com mais de 3 pontos. Então, seguinte, uma reta, né, é a união de vários pontos alinhados, né? Lembra quando eu falei lá no painel de LED, se você distanciar do painel, você vai ver uma imagem bem nítida, deformada? Então, do mesmo jeito é aqui, se você pegar vários pontos que estão enfileirados e se distanciar, você vai ver uma reta, certo? É igual o seguinte, se você pegar várias pessoas e deixar elas numa fila reta, se você subir, né, digamos, um drone, subir a imagem, você vai ver só a retinha de pessoas lá, tá bom? Então a reta, na verdade, ela é, certo? A união de vários pontos enfileirados, tá bom? E a gente tem o seguinte, sobre uma reta, cada reta ela tem, digamos, tipo uma identidade, né? Você, por exemplo, como é que eu traduzo você em uma palavra, se eu for chamar você? Pelo seu nome,
E a reta tem como se fosse um nome para ela, que esse nome ele é uma equação, é como se fosse uma identidade da reta. Cada reta ela vai ter uma equação, certo? Que a equação é como se traduz aí, como é que a gente escreve uma reta. Então veja o seguinte, pegando aqui um recorte do nosso livro, né, diz o seguinte: a toda reta R, né, eu vou já explicar isso aqui, do plano cartesiano está associada pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais, com a e b não nulos simultaneamente, e x e y são as coordenadas de um ponto px e y genérico de R. Costuma-se escrever R, né, ax mais by mais c igual a zero. Então, ó, traduzindo aqui, ó, primeiro eu vou explicar por partes. A toda reta R. Pessoal, na aula de ponto eu falava a vocês o seguinte: por exemplo, se eu quiser escrever um ponto A, como é que eu escrevia? Eu escrevia o ponto A, né, a letra maiúscula, o par ordenado, a letra maiúscula acompanhada da coordenada de x e y. Já a reta, ela vai ser escrita em letra minúscula, né, geralmente a partir da letra R. Então a gente pode ter a letra E, a reta R, a reta S, a reta Q, a reta T, certo? Então todos esses pontos, essas retas aí vão ser representadas por letra minúscula. Então ele diz que toda reta do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que as nossas retas elas vão ter esse formato aqui, ó. E o que é esse formato, Egídio? É que vai ter o seguinte: ele fala aqui, ó, a, b e c são números reais. Quer dizer que vai ter um número acompanhado da letra x, mais um número acompanhado da letra y, mais um número sozinho igual a zero. Então, eu posso até representar aqui para vocês um exemplo de equação de reta. Por exemplo, ó, 2x mais 3y mais 5 igual a zero. É um exemplo de equação de reta, onde ó, esse 2 é o meu a, né, ó, lembra que o a ele está acompanhado do x. O 3 ele é o b, que está acompanhado do y. E o 5 ele é o c, né, que está sozinho. Certo? Então é isso que ele quis dizer nessa partezinha aqui, ó, que toda reta, né, vai ter uma equação e ela vai ser escrita dessa maneira: um número acompanhado do x, um número acompanhado do y e um número sozinho, e vai ter lá igual a zero no final. E você tem que lembrar o seguinte: o número que está acompanhado do x ele é o a, o número que está acompanhado do y ele é o b, e o número que está sozinho ele é o nosso c, certo? E ele fala o seguinte, continuando, ó, com a e b não nulos simultaneamente. O que é um número nulo? Aqui é igual a zero. Quer dizer o seguinte, que o a, né, que aqui, por exemplo, o número que está junto do x e o número que está junto do y pode ser zero, certo? Um deles pode ser zero, por exemplo, pode ser assim, ó, 0x, que vai anular o x, tá? Mas não pode ser os dois zero ao mesmo tempo, ou seja, nem o a nem o b, certo? Vou reescrever aqui, né? Nem o a nem o b pode ser zero ao mesmo tempo. É isso que ele quis dizer, tá, ok? E ele fala que o seguinte, ó, que lá na equação ax mais by mais c igual a zero, que o x e o y são as coordenadas de um ponto que fazem parte dessa reta. Então, ó, esse x e esse y, eles são partes, né, são coordenadas de um ponto que fazem parte dessa reta. E isso aqui a gente vai ver num exemplo mais à frente, né, para quando é que a gente utiliza esse x e esse y. Mas o mais importante para a gente no início, para a equação da reta, é o a, o b e o c, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço, certo, para escrever a equação de uma reta? Então, é um teorema, certo, da geometria que diz o seguinte: se eu tiver dois pontos quaisquer, certo, por eles passam apenas uma reta. Lembrando que a reta, pessoal, não se limita só até esses dois pontos aqui, não. Uma reta ela é infinita, tá? Como a gente não pode representar ela infinitamente no nosso desenho, então a gente para em um pedaço, mas uma reta ela é infinita, ela não tem fim nem para cima aqui, ó, nem para baixo, tá bom?
E esse teorema da geometria ele diz o seguinte, que se eu tiver dois pontos, eu traduzindo, se eu tiver dois pontos, eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos. Então, para eu fazer, né, para eu determinar a equação de uma reta, eu preciso ter dois pontos, ou seja, eu preciso ter as coordenadas x e y de dois pontos. Certo, Egídio? Mas e aí, como é que eu vou fazer? A gente vai pegar esses dois pontos e como esses dois pontos eles estão alinhados, a gente vai usar determinante. Certo? Então, a gente vai pegar esses dois pontos, a gente vai colocar no determinante, igual a gente fazia na condição de alinhamento de três pontos, e a gente vai descobrir a equação de uma reta a partir do determinante. A equação geral de uma reta a partir do determinante. Vamos ver exemplos de como é que eu faço para determinar a equação de uma reta a partir de dois pontos. Veja o seguinte, detalhe, esse tema aqui, ó, ele é tema do SPAES, certo? E aí, já deixando bem claro para vocês, esse tema aqui é um tema, digamos, do nível intermediário, tem questões do nível fácil dele, tá? Mas ele é tema do SPAES, e se você acertar uma pontuação boa no SPAES, você acaba podendo ser premiado com um computador, né, com um notebook. Então, é um tema bem simples, na verdade. É igual o que a gente viu em condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Ó, veja o seguinte, determine a equação geral da reta que passa por esses dois pontos aqui. Lembra lá que no determinante, como é que a gente fazia na aula passada? Ó, a gente pegava lá, né, o determinante, botava a linhazinha aqui e pegava o primeiro ponto, né, ó, o A. Aqui no primeiro elemento da matriz, né, a gente vai botar o X do ponto. E aqui no segundo elemento da matriz a gente vai colocar o Y do ponto. Aqui embaixo a gente vai usar o ponto B. No primeiro elemento a gente vai colocar o X do ponto e no segundo o Y do ponto. Até aqui nada mudou, tá igual a aula passada, certo? O que vai mudar? Lembra que a matriz ela precisa ter três linhas e três colunas. Na terceira linha a gente vai usar X e Y, certo? O que mudou foi aqui. Lá a gente tinha 3 pontos, aqui a gente só tem 2. Então, para completar o terceiro ponto, a gente vai colocar X e Y. E o resto é igualzinho à aula passada. Porque a gente vai completar aqui a terceira coluna com o número 1. E a forma de calcular o determinante é a mesma, pessoal. Como assim a mesma, Egídio? É o mesmo passo. O primeiro passo, qual era? Repetir as duas primeiras colunas, né? Então, vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. É 3, 2 e x. E a outra é 2, 1 e y. E agora, depois que eu repetir as primeiras colunas, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as diagonais. Né? Lembra disso aí? A gente multiplicava as diagonais. Então, ó, determinante, né? Vamos multiplicar as diagonais aqui, ó. Primeiro essa diagonal aqui, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais, né, ó. Terminou a diagonal, sinalzinho de mais. Vamos para a próxima diagonal, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Vamos lá, mais a terceira diagonal principal, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes y, 2y. Pronto, terminou as diagonais principais. Muda o sinal, né? Agora a gente vai usar o que? Menos. Vou até mudar de cor para ficar mais nítido pra gente. Então, ó, vamos multiplicar a diagonal secundária, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Menos, né? Aí a outra diagonal, essa daqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes y, 3y. Menos a última diagonal, né? Que é essa daqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. Beleza. Fiz isso aqui, tá quase terminado. Lembra que nesse passo aqui a gente ia fazer os sinais, né? Se tivesse, aqui nesse caso não tem, ia somar. Só que nesse caso eu tenho uma particularidade. Qual é? Como eu tenho letras, eu só posso somar aquela letra
com a mesma letra. Tipo, por exemplo, se eu posso pegar apenas quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y, e número só com número só. E aí, como a nossa equação é do tipo ó, ax mais by mais c igual a zero, para a gente deixar organizado, a gente primeiro vai usar os termos que tem x. Então vamos pegar os elementos que tem x. Quem é que tem x aqui? Ó? 2x menos x. Então, ó, 2x menos x. A gente vai pegar os termos que tem x, tá? Pronto. Então, nesse caso, ó, quanto é 2x menos 1x, né? Que aqui é a mesma coisa de eu ter um x. Então, digamos, você tinha lá 2x, tirou 1x, ficou apenas 1x. E o resultado eu vou colocar aqui embaixo, ó. 1x. Agora eu vou pegar, né, os termos que tem y. Agora sim eu vou usar aquele outro. Eu tenho mais 2y menos 3y. Era como se eu tivesse o seguinte. Eu tenho R$2, mas gastei R$3. Então eu vou estar devendo 1, né? No caso real, estou substituindo aqui pelo y. Beleza? E por último, a gente vai pegar os números que estão sozinhos. Quem são os números que são sozinhos aqui? Ó? O 3 e o menos 4. Quanto é 3 menos 4? 3 menos 4 é menos 1. Igual a zero. Então, nós temos aqui a nossa equação geral dessa reta que passa por esses dois pontos aqui. Um detalhe é que é o seguinte, você pode, né, dependendo do caso, tá? Eu vou só reescrever aqui para mostrar a vocês uma coisa. A nossa equação geral que a gente encontrou, ela ficou assim. Ela ficou na verdade x menos y menos 1 igual a zero. Dependendo de como você organizar, porque você pode fazer o seguinte, você pode botar o b na primeira linha, fazer o inverso. Dependendo de como você reorganizar, você pode encontrar a seguinte equação, ó. Menos x mais y mais 1 igual a zero. Qual das duas está certa, Egídio? Todas as duas. Por quê? Porque elas são as mesmas equações, só que com os sinais trocados. Então, a gente quer dizer que cada reta, né, pode ter duas equações no mínimo, certo? Isso sim, no mínimo. Só que elas vão estar com sinais invertidos. Aí o que muita gente acaba confundindo. Ah, Egídio, eu encontrei essa primeira equação aqui, mas eu fui olhar lá no final do livro, né, e tem essa segunda aqui. Quer dizer que a minha resposta é errada? Não. Quer dizer que o autor considerou a dele apenas com os sinais invertidos. Então, quando você for fazer a sua atividade, você faz a primeira que você achar e você faz isso aqui, ó. Ou aí inverte os sinais dela. Por exemplo, o x estava positivo, bota negativo. O y estava negativo, bota positivo. O menos 1 estava negativo, bota positivo. E igual a zero, porque o zero não tem negativo nele, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Do mesmo jeito, agora eu coloquei uns sinaizinhos negativos aqui, só pra gente ver como é que fica, tá bom? Vamos aqui montar o determinante, né? Lembra, agora eu vou mais rápido, eu vou explicar mais rápido, né? Para não esticar muita aula. Então, ó, primeiro ponto, então eu vou colocar aqui menos 5 e 1. Segundo ponto, 3 e menos 7. E o terceiro ponto, x e y. Completa, né? A matriz com o número 1. E aí vamos resolver o determinante. Lembrando, a gente vai repetir a primeira e a segunda coluna. Então vou colocar aqui o menos 5, 3 e x. E o 1, menos 7 e y. E agora a gente vai resolver aí o determinante, né? Determinante é igual. Ó, primeira diagonal. 5 vezes 7 dá 35. 35 vezes 1, 35. Aí, lembra dos sinais, né? Ó, se eu tenho dois sinais negativos, quer dizer que fica positivo. Então, vai ficar apenas 35 aqui, ó. Mas, vamos lá para a segunda diagonal. 1 vezes x, ou quer dizer, 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. Mais 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Pronto, terminei a diagonal principal. Menos, vamos para a diagonal secundária. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 5 vezes 1, 5.
5 vezes y, 5y. E aí eu tenho que observar o seguinte, ó. Nessa diagonal eu tenho um sinal negativo. Então aqui no caso vai ficar menos, tem que repetir o sinal, menos 5y. Lembrando, precisa colocar o sinal? Precisa, porque esse menos aqui é da forma que a gente está calculando. E esse outro menos é o resultado da multiplicação. Então não é o mesmo sinal, por isso que tem que colocar o outro, tá? Menos, a próxima aqui, ó, 1 vezes 7, 7, 7 vezes x, 7x, eu tenho um sinalzinho negativo aqui, então vai ficar menos 7x. E aí o seguinte, lembra lá, na condição de alinhamentos, antes de resolver a gente tinha que eliminar os sinais que estavam juntos? A mesma coisa acontece aqui, ó. Então vou repetir o 35, mais o x, mais o 3y, menos 3, menos e menos aqui, ó, mais 5y, menos e menos aqui, mais 7x, certo? E agora a gente vai finalizar usando quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y e assim por diante. Então vamos lá, a nossa reta, né? Vou botar assim R, só para deixar no jeitinho que é para ser, ó. Quem tem x, primeiro com quem tem x, eu tenho x positivo mais 7x. Então x mais 7x eu vou ter 8x. Agora quem tem y, eu vou ter 3y mais 5y. 3y mais 5y vai dar 8y positivo. E aqui é o seguinte, ó, 35 menos 3 vai dar 32 positivo. É igual a zero. E aqui chegou uma outra observação que eu quero mostrar para vocês. É o seguinte, tá? Nesse caso aqui, eu posso simplificar essa equação. Tá bom? E como é que eu posso simplificar essa equação, Egídio? Por que você está dizendo isso? Porque é o seguinte, pessoal, se você analisar aí, ó, essa equação todinha, ela pode ser dividida toda por um mesmo número. Como assim? Eu posso dividir ela toda por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, eu vou ter o seguinte, ó, 8 dividido por 2 vai dar 4x. Mais, repito o sinal, 8 dividido por 2 vai dar 4y. Mais 32 dividido por 2 vai dar 16. E vou repetir aqui, ó, o zero. Ah, Egídio, mas ainda dá para você simplificar mais ainda, então. Porque dá para dividir mais uma vez por 2 aí todo mundo, não é isso? Sim, você pode dividir todo mundo por 2 mais uma vez aí. Então, ó, vou dividir aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2x. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2y. Mais 16 dividido por 2 vai dar 8 igual a zero. Ah, Egídio, se eu observar, dá para dividir mais uma vez ainda. Dá sim. E dividindo todo mundo por 2, vou ter 2 dividido por 2 dá 1x. 2y dividido por 2 vai dar 1y. E 8 dividido por 2 vai dar 4, igual a zero. E aí, né, não dá para dividir mais. Essa é a nossa reta R. E lembra que, além disso, eu posso encontrar ela como sinais trocados. Eu posso encontrar ela assim, ó. Se o x está positivo, eu posso encontrar ela menos x. Ao invés de mais y, menos y. Ao invés de mais 4, menos 4. Igual a zero. Então você acrescenta isso aí no seu conhecimento agora. Se eu encontrei uma equação e eu posso dividir todos os elementos dela por um número só, eu vou dividir até chegar numa situação mais simples que é essa daqui. E não esquecer que eu posso encontrar ela com os sinais trocados também, tá? E para a gente encerrar aqui a nossa aula, que já está um pouquinho extensa, né? Eu já dividi ela em duas partes, mas está um pouquinho extensa. É que eu posso saber, né? Se eu tiver uma equação, eu posso saber quais os pontos que passam naquela equação. Como assim, ó? Verifique se os pontos A, 1 e 1, B, menos 1 e 2 e C, 2 e 0 passa por essa equação aqui. Como é que eu posso fazer isso, Egídio? É simples. Lembra lá que eu falei numa hora eu ia usar o x e o y? Eu pego a equação, no lugar do x eu coloco o x do ponto que eu estou olhando, e no lugar do y eu coloco o y do ponto que eu estou olhando. Se der 0, é porque o ponto faz parte da equação. Se der outro número, é porque ele não faz parte. Então, como são 3 pontos, eu vou dividir aqui em 3 partes para a gente substituir, tá? Então, ó, vamos primeiro aqui para o ponto A. Vamos ver se o ponto A
ele pertence a essa reta. Então eu vou reescrever aqui, ó, vai ficar assim, ó, 2x, né, porque é 2 vezes o x. E quem é o x do A? 1 mais 3y, né, então é 3 vezes o y. Quem é o y do A? 1 menos 4, e isso tem que dar igual a 0. Quem que a gente responde primeiro? Primeiro a gente responde as multiplicações. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3, menos 4, vou repetir, igual a 0. E agora a gente vai ver se pertence ou não. A soma, né? 2 mais 3 dá 5. 5 menos 4 dá 1. E 1 é diferente de 0. Então quer dizer que o ponto A, ele não pertence, ó, lembra desse símbolozinho? Esse aqui é de pertence. Ele não pertence à reta R. Então quer dizer que se eu tenho uma reta aqui, ó, o ponto A ele não vai estar na reta, ele vai estar fora da reta. Vamos ver se o ponto B ele pertence, né? Vamos mudar aqui a cor. Vamos ver se o ponto B ele pertence. Isso aí, né, a mesma coisa. A gente vai pegar aqui o ponto B e vai substituir lá na equaçãozinha aqui, ó. Então é 2, lá na equação é 2 vezes o x. Quem é o x do meu ponto, ó? Menos 1. Mais 3 vezes o y. Quem é o y lá do meu ponto, ó? É 2. Na verdade, menos 4. Isso aqui tem que dar igual a 0. Primeiras multiplicações, lembra? Então, ó, 2 vezes 1 mais e menos vai dar menos. 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai dar menos 2. Mais, né, ó. Porque aqui, ó, mais e mais vai dar mais. 3 vezes 2, 6. Menos 4. Isso aqui é para dar igual a 0. Vamos ver se dá igual a 0. Eu devia R$2. Paguei R$6, então quer dizer que eu fiquei com 4 de troco. E depois eu fui lá e gastei esses 4. Fiquei com 0. E se isso aí deu igual a 0, quer dizer que o ponto B ele pertence à minha reta R. Ou seja, ele faz parte da reta. E para a gente encerrar aqui, certo? Vamos lá para o nosso ponto C. Que o ponto C é 2 e 0. E a mesma coisa, eu vou pegar lá a minha equação e vou substituir. Lá era 2 vezes o x, que o x do meu ponto aqui, ó, é 2. Mais 3 vezes o y, que o y aqui do meu ponto é 0. Menos 4, e isso tem que dar igual a 0. Vamos resolver as multiplicações. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0 é 0, tá? Menos 4, igual a 0. Ó, 4, eu tinha R$4. Aí não ganhei nada. Tô com R$4. Aí gastei os R$4, fiquei com nada. Ou seja, quer dizer que o ponto C, ele pertence a essa reta R, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né? Lembre-se o seguinte, se eu preciso fazer a equação de uma reta, eu preciso de ter 2 pontos. Eu coloco no determinante, faço todo o procedimento. Olho se precisa simplificar, né? Dividindo a equação. E também olha a versão negativa dela, que é invertendo sinais. Se eu preciso saber se um ponto pertence a uma reta, o que eu faço? Eu pego a equação da reta, no lugar do x e do y, eu coloco o ponto, né? Eu substituo os valores do ponto e vejo se dá igual a 0. Se deu 0, pertence à reta, né? Se deu outro número, quer dizer que não pertence. Então é isso, valeu e até a próxima aula.